Hoje eu quero falar sobre uma coisa que poucas pessoas falam. Porque hoje está na moda falar de disciplina, de foco intenso, de rotina milionária, que todo mundo tem que acordar às 4 da manhã, que você tem que fazer 10 coisas antes de dormir, tem que meditar, tem que fazer dieta, tem que... 1 milhão de coisas, né? Para ter disposição para ser você mesmo. Hoje pouca gente fala do fundo de realidade disso, do porquê que o que a gente tem que fazer para ter disposição, o que a gente tem que fazer para sentir que a vida vale a pena ser vivida, por que a gente sente com tanta frequência que se perdeu, que não sabe quem é. Então, se você já sentiu isso e não quer usar 30 métodos diferentes para conseguir alcançar essa energia boa, para para conseguir superar esse sentimento de que você está perdido, fica aqui comigo. Eu vou te adiantar que isso não é preguiça, isso não é fraqueza, isso não é falta de inteligência. Isso é o que acontece com todo mundo quando tem um colapso da ordem interna e você acaba perdendo a sua identidade. Agora a questão é, por que isso acontece? Como reconhecer os sinais e como recuperar essa identidade? Quando alguém diz eu me perdi, o que significa é que a vida ela ficou mais pesada do que a sua estrutura interna conseguia aguentar. Agora, essa vida mais pesada não significa necessariamente que você esteja produzindo muito. Pode ser o caso. Você pode estar trabalhando demais, você pode estar com algum problema de saúde, uma pessoa que você ama está com problema de saúde e você tem que cuidar dela e acabou ficando sobrecarregado. Ou talvez você esteja se distraindo demais, né? Se dando muitas permissões. Eu posso fazer isso, eu posso me dar esse luxo, eu posso me dar esse pequeno prazer, né? E esses pequenos prazeres às vezes também te deixam sobrecarregado. Mas a questão é, independente de qual foi o motivo de ter muita coisa acontecendo na sua vida, a tua estrutura interna ela não conseguiu sustentar isso. E daí o que acontece? Você começa a se sentir indeciso, tem lentidão mental, fica mais preguiçoso, fica irritado, fica ansioso por não estar conseguindo dar conta, por estar ficando irritado. Então acaba entrando num ciclo vicioso que se você não parar e refletir sobre o assunto, parar e perceber o que está acontecendo, você não consegue sair. A tua vida para de ser sobre construir alguma coisa, sobre buscar os teus objetivos e passa a ser sobre apagar incêndios. Você só está resolvendo problemas que talvez você nem precisasse ter, entendeu? E nesse momento que você está sobrecarregado, às vezes é difícil perceber isso. É por isso que estamos aqui. A identidade humana de qualquer pessoa, ela se apoia em 3 pilares. A clareza, que é a capacidade de enxergar o que está acontecendo sem nenhuma confusão, conseguir ver as coisas sem filtro. Segundo, é a direção, que é a capacidade de saber onde você quer chegar, aonde você quer ir, quais são seus valores inegociáveis. E terceiro, a ordem, que é a capacidade de manter a ordem interna e externa organizada, que é quando a gente fala de foco, de disciplina, de hábitos e tudo mais. Quando esses 3 pilares estão firmes, a pessoa sabe quem é, a identidade dela está clara. Agora, quando um deles cai, você começa a ter desconforto e um pouco de insegurança. Agora, se todos os 3 estão desorganizados, aí... Quando esses 3 pilares estão firmes, a pessoa está bem. Quando uma começa a ficar um pouquinho capenga, ela começa a ficar desconfortável. Quando 2 pilares desses começam a enfraquecer, a pessoa fica insegura. Agora, quando os 3 estão mal das pernas, a tua identidade colapsa. E a pessoa para de sentir que é ela mesma. Ela começa a pensar, cara, quem sou eu? Desde quando eu sou essa pessoa? Isso é muito comum quando você perde um emprego, quando termina um relacionamento, quando você tenta agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Você é um people pleaser, quando você enfrenta alguma doença, né? Ou alguma perda na família, essas coisas acontecem. Mas quando isso acontece, não significa que a tua identidade sumiu. Não, ela continua lá, só que ela precisa ser encontrada, reconstruída. E eu proponho uma solução rápida, você pode começar hoje mesmo, partindo de 3 movimentos. Primeiro, nutrir a mente. Por quê? Quando a vida pesa, o cérebro ele entra no modo de sobrevivência. Então, ele pensa curto, ele reage, ele não reflete. Ele se fecha e você acaba ficando ansioso demais. Agora, quando você dedica um tempo para uma leitura, uma reflexão profunda, para uma aula, para uma meditação, até para um diário, de repente uma liturgia diária também, a leitura da Bíblia, né? Algo muito poderoso acontece, que é o quê?
Você sai do modo de sobrevivência e passa a entrar no modo de estratégia. Você se acalma, o teu cérebro ele clareia e ele retoma o papel natural dele, que é do quê? De comandar a vida, não só reagir a ela. 2. Resolver uma pendência por dia. Porque normalmente quando nós estamos nesse momento, tem muitos problemas acontecendo e muitos problemas que a gente está deixando para depois. Então, todo dia, decida um problema que você vai resolver. Uma gaveta que tem que ser arrumada, um quarto que está bagunçado faz tempo, ou algum e-mail que você está custando para responder, sendo que não é tão difícil assim, você só está deixando para depois, por deixar para depois. Porque ao você conseguir resolver uma dessas pendências que te deixam aterrorizado, deixam a tua cabeça ali desesperada, cheio de pendências, você começa a sair do modo de, meu Deus, eu tenho muitos problemas que não consigo resolver, e você começa a colocar na tua cabeça, não, eu tenho problemas e eu consigo resolver. Não só consigo, como já resolvi esse problema aqui hoje, e vou resolver esse aqui amanhã, e resolvi outro ontem. Então você começa a dar uma mudança na tua percepção do dia a dia. 3. Direção. Agir a partir de uma identidade escolhida. Porque a identidade não é uma coisa que você descobre. De repente você olha e, eu tenho essa identidade. Não. É uma coisa que você constrói. Se você decide, escolhe ser mais trabalhador, mais calmo, mais forte, uma referência para a tua família, uma base psicológica para as pessoas ao teu redor, se você decide ser mais disciplinado, e você é assim por 24 horas, depois 48, depois 72, você vai transformando o seu eu interno. Então, a identidade não é algo estável, fixa. Não, ela pode mudar. E nesse passo, a gente decide quem a gente quer ser e começa a agir de acordo com essa direção. Então, como é que você pode fazer isso no dia a dia? Por exemplo, você pode, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, você pode se perguntar, o que o eu ideal, por exemplo, eu, Fernando, né? O que o Fernando que eu gostaria de ser faria? Eu, por exemplo, antes de fazer esse vídeo aqui, eu me perguntei isso. O que eu faria que me deixaria orgulhoso no meu dia? Bem, eu teria cuidado dos meus filhos, teria cuidado da minha esposa, teria cuidado da casa, teria me preocupado com a babá lá em casa que está doente, eu fiz isso, graças a Deus. E iria treinar no horário do dia, que vai ser daqui a pouco, e faria um vídeo, né, compartilhando o que eu aprendi hoje, que é o que eu estou fazendo agora, graças a Deus. Então, eu usei essa última dica aí, que é a direção. Então, para fechar, gente, você não está perdido, você não está quebrado, você não deixou de ser quem você era. Você só está desorganizado por dentro. Eu acredito que 90% dos nossos problemas eles acontecem por falta de reflexão, por falta de consciência, por falta de meditação. Hoje, não meditação no sentido de parar e ficar parado meia hora. Não, no sentido de meditar sobre a tua vida, meditar sobre tuas ações, sobre quem você é, quem você já foi um dia, quem você quer ser. Hoje, como a gente está sempre sobrecarregado de um monte de informações, né? Ou você está vendo um conteúdo que é engraçado e a tua dopamina está lá em cima, ou você está vendo conteúdo de alguém que você acredita ser muito melhor que você e você nunca vai alcançar esse nível de grandeza e daí você fica desanimado, ou você está vendo, sei lá, algum filme, um monte de série, cara. Olha só, antigamente o compromisso de ver TV era um compromisso que dava trabalho. Você, por exemplo, ia lá, locava um filme, né, via por 2 horas com a tua família, todo mundo via junto, às vezes não, aquilo ali virava assunto, de repente, por alguns dias, então tinha uma fixação muito maior, né, uma fixação e uma reflexão sobre o assunto. Hoje não, cara, hoje lançou lá uma série, tem 10 episódios, 20 episódios, cada um é 1 hora, cara, tu vai um atrás do outro, tu nem lembra o que tá vendo, não comenta sobre isso com ninguém, né, e se comenta, é certamente uma conversa muito rasa, porque nem dá para ser muito profunda, porque não tem nem qualidade para ter tanta reflexão, né? Mas enfim, sem sair muito do assunto, a questão é que a gente está muito sobrecarregado de informação e a gente não reflete mais, a gente não pensa. E 90% dos nossos problemas de relacionamento, os nossos problemas internos, são resolvidos assim, através da reflexão. E agora deixar 2 perguntinhas aí para vocês refletirem. Em que momento, nos últimos meses, nas últimas semanas, vocês sentiram uma quebra na identidade de vocês? Em qualquer um dos 3 pilares. Na clareza,
na direção ou na ordem. E por que que isso aconteceu? Daí você para e se pergunta, o que que eu tenho que fazer para isso não acontecer novamente? E a segunda pergunta é, quais são os exemplos que eu tenho hoje da identidade que eu quero assumir? É uma pessoa muito forte, muito próspera, muito disciplinada, muito corajosa? Quais são as características dela? O que que você almeja ser? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, siga, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.